Querido Jesus, lerei agora as páginas da tua vida, que elas me levem a te amar cada vez mais e que tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. Comemoramos hoje a festa de Santa Clara. O evangelho de hoje é o evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículos 22 a 27. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: o vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, o que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: dos estranhos. Então Jesus disse: logo os filhos são livres. Mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles por mim e por ti. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Santa Clara, que é a santa que estamos comemorando hoje, incorporou na sua vida o que Jesus disse no Evangelho. Renunciou-se a si mesma, tomou a sua cruz e seguiu Jesus Cristo. O que é que Jesus Cristo quer dizer com este renunciar-se a si mesmo? Quer dizer, para renunciar este eu desordenado, este amor próprio desordenado que há dentro de todos nós. Em outras palavras, renunciar ao pecado. E isto custa muito. Por isso também Jesus fala de carregar a sua cruz, pois parte da nossa cruz será a luta contra o pecado num mundo que diz sim para todo o pecado. Vejamos um vídeo que conta brevemente a sua vida. A vida de Santa Clara. O mundo recebeu de Clara um claro espelho de exemplo. Papa Alexandre IV. Clara, a jovem que abandonou todo o conforto e riqueza da nobreza em que vivia na Idade Média para seguir a luz de Cristo refletida no exemplo de Francisco, um nobre jovem que também abandonou toda a sua riqueza para viver, em sua essência, o Evangelho de Jesus Cristo. E hoje conhecemos estes jovens como Santa Clara e São Francisco de Assis. Nascida em 1193 ou 1194 em Assis, na Itália, Clara era de uma família nobre, tanto por parte de seu pai, Favarone ou Freduccio, e de sua mãe, Ortolana. Há uma certa divergência sobre seus irmãos. Alguns relatos afirmam que Clara teve um irmão e 3 irmãs, mas isso não é comprovado historicamente. O fato é que eram 3 irmãs: Clara, a primeira filha, Catarina, que se tornou irmã Inês, mais tarde Santa Inês de Assis, e Beatriz, que, como as irmãs santas, também seguiu a vida religiosa, mas um pouco mais tarde também se tornou irmã pobre de São Damião. Durante a gravidez, sua mãe sempre rezava ao Senhor ajoelhada e em frente ao crucifixo pedindo um bom parto. Um dia, já próxima de dar à luz, ouviu uma voz que dizia: não te preocupes, Senhora, porque de ti nascerá, sã e salva, uma luz de brilho mais claro que o próprio dia. E por isso, Clara foi batizada com esse nome. Conta-se que em sua infância usava pedrinhas para contar os Pai Nossos e se orientar em suas orações ao Senhor. Tão logo passou a apreciar os atrativos do amor divino e a desprezar as seduções do mundo. Muito diferente dos outros jovens de sua idade, preocupava-se em ajudar os leprosos e os outros desafortunados. Foi quando, já adolescente, se encantou pelas ações de Francisco e a maneira como lidava com a vida, sua dedicação a Deus e aos pobres, e seu total desprezo pelas riquezas mundanas.
Apesar de Francisco ser 11 ou 12 anos mais velho e não ser de seu círculo de convívio, Clara sabia de seus passos, porque um primo seu, de nome Rufino, era um dos discípulos de Francisco. Quando tinha 18 anos, foi prometida em casamento, mas já havia se decidido em se consagrar a Cristo. E na noite do domingo de Ramos deste mesmo ano, foge e se encontra com Frei Francisco e outros frades na Porciúncula, uma igrejinha onde Clara se consagra a Deus. Nesta igrejinha foi onde começou a caminhada de São Francisco, e agora começava a de Santa Clara. No dia seguinte, quando familiares deram por sua falta, um tio, de nome Monaldo, irmão de seu pai, vai atrás dela, mas quando a encontra e tenta arrastá-la à força, ela segura na toalha da mesa do altar e descobre sua cabeça, mostrando os cabelos cortados, um sinal que havia firmado sua união com Jesus. Um pouco mais tarde, alguns dias depois, Catarina foge ao encontro da irmã Clara no mosteiro e também se torna irmã pobre de São Damião e passa a ser chamada de Inês, Santa Inês. Clara e Inês são um exemplo para muitas jovens, que também se inspiram em suas atitudes e desejam tornarem-se religiosas. Em pouco tempo, o mosteiro estava repleto de irmãs pobres de São Damião. Em 1216, Frei Francisco nomeia Clara abadesa. Ela reluta em aceitar tal cargo, pois dizia que não queria nenhum título, mas sim somente obedecer e servir. Até que Frei Francisco lhe diz: então eu te peço, faças por obediência. Mas junto a este pedido vinha a ordem de se submeter à regra de São Bento, que é a mais antiga ordem religiosa católica de clausura. Mas ela obteve do Papa o privilégio da pobreza, mantendo assim o carisma franciscano, ou seja, o de não aceitar nenhum tipo de posse. O Papa achou o pedido estranho, pois nunca havia ouvido algo parecido, mas acatou tal privilégio com muita alegria. Já o Papa Gregório, sucessor de Inocêncio III, tentou convencer Clara a aceitar posse de uma propriedade que ele mesmo lhe oferecia. Dizia também que não precisava se preocupar com o voto de pobreza, pois ele a dispensaria. Mas ela respondeu: Santíssimo Padre, por nenhum preço quero ser dispensada de viver o seguimento de Cristo por todo sempre. Apesar de ter sido nomeada abadesa, Clara não gostava de dar ordens. Preferia ela mesma executar do que pedir. Sempre estava a servir as irmãs. Era ela que providenciava a água para as irmãs lavarem as mãos. E quando todas se sentavam, era ela que permanecia em pé para servi-las. Ela própria cuidava das irmãs doentes, sem mostrar qualquer tipo de desprezo. Em uma certa ocasião, chamou a irmã responsável pela cozinha e mandou repartir o único pão que havia, metade para os irmãos frades e a outra metade para as irmãs. E disse à religiosa que cuidava da cozinha: pegue a metade que cabe às irmãs e corte em 50 pedaços, para dividirmos entre nós. A irmã saiu resmungando e dizendo que seria preciso os milagres de Cristo para que aquele pão se multiplicasse. E Clara replicou: filha, confie no que eu te falei. E a irmã cozinheira começou a cortar o pão, que crescia em sua mão como se estivesse fermentado e sendo assado dentro de um forno. E assim pôde dar uma abastada porção para cada irmã. Mas os milagres que marcam a vida de Santa Clara são dois. Por que Santa Clara está segurando um ostensório em suas mãos? Por que Santa Clara é a padroeira da televisão? Houve um tempo em que os sarracenos estavam nos vales das cercanias de Assis. Eles eram soldados muçulmanos que avançavam para tomar Assis. Todos os conventos e mosteiros desta época já haviam sido saqueados e faltava apenas São Damião. Quando os soldados já estavam prestes a invadir o claustro, todas as irmãs correram aos prantos para perto de Clara, que se encontrava debilitada e acamada. Com serenidade e calma, pediu que a conduzissem até a porta e que a colocassem de frente ao inimigo, com o Santíssimo Sacramento em mãos, e em oração falou: vais permitir, meu Senhor, que sejam entregues às mãos do inimigo estas tuas filhas indefesas que no teu amor criei? Eu te peço, proteja estas tuas servas.
uma vez que eu não estou em condição de defendê-las. No mesmo instante, os invasores se puseram em fuga, descendo pelos muros que haviam escalado. Tal a força daquela que orava e a graça concedida pelo Senhor. Ela então pediu que, enquanto estivesse viva, não contassem a ninguém o que havia ocorrido. O outro fato foi o que aconteceu um ano antes de sua morte. Na ocasião do Natal de 1252, Clara já estava doente e não podia participar da missa. Ela ficou sozinha no convento de São Damião e, em oração, passou a imaginar o Senhor Jesus menino e, de repente, começou a ouvir os sinos, cantos e vozes da cerimônia que estava sendo realizada muito distante de onde estava. Parecia que a missa estava sendo transmitida ali, em seu quarto. Por isso, em 1958, o Papa Pio XII proclamou Santa Clara padroeira da televisão. Clara também foi a primeira mulher a escrever a regra para uma ordem religiosa da Igreja Católica. Clara faleceu no dia 11 de agosto de 1253 e foi canonizada em 1255 pelo Papa Alexandre IV. O relicário com seu corpo está na Basílica de Santa Clara, em Assis, na Itália. Santa Clara, ou Chiara em italiano, padroeira da televisão, é festejada no dia 11 de agosto. Que lição nós podemos tirar de hoje? Imaginem o que representou a Santa Clara renunciar ao glamour de pertencer a uma nobreza e renunciar a todos os bens terrenos, sendo de uma família de posses. Deus não pede isso a todos nós, mas pede que as coisas deste mundo não nos afaste dele. Estou apegado, preso a alguma realidade desta terra, aos bens materiais, à fama, ao corpo, à carreira profissional, à sensualidade, etc., que está me impedindo de amar a Deus sobre todas as coisas? Pensemos nisso e saibamos ser generosos, cortando as amarras destas realidades para voarmos alto para Deus. Agora vos dou a bênção para este dia. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.